Olá, meu nome é Jess. Irei apresentar um vídeo para a disciplina de Formado na Educação do curso de Ciência da Computação do FCE Campus Aracati. Nesse vídeo, irei comentar um pouco sobre estrutura de repetição. O que seria estrutura de repetição? Bem, basicamente se trata de uma estrutura onde se executa um bloco de código onde vai estar inseridas instruções repetidas vezes. E ela vai executar enquanto determinada condição for verdadeira, ou seja, quando for falsa, o laço, que é a estrutura de repetição, não será mais executado. E na linguagem C, a gente tem três tipos básicos, que é o while, do while e o for. Cada um tem um funcionamento parecido, mudando apenas a sua estrutura para implementá-las. Eu irei explicar melhor elas depois. Agora, as estruturas do laço. Bem, a estrutura do laço basicamente consiste em você declarar primeiramente o tipo de laço. Como eu havia falado agora há pouco, existem três tipos, que é o while, do while e o for. E após você declarar o tipo do laço, você vai colocar entre parênteses a condição do laço, que seria a condição lógica, ou seja, a condição que será testada pelo laço para saber se ele deve continuar repetindo ou não as instruções que ele na qual ele contém. E após a condição do laço, você vai colocar entre chaves as instruções que serão executadas pelo laço repetidas vezes. Após isso, vamos falar agora sobre os três tipos básicos de laço em C, começando pelo while. Bem, o while é a estrutura mais simples, que basicamente consiste em você executar determinada instrução de código em tal condição for verdadeira, e quando ela for falsa, ela vai terminar. E quando a gente usa o while? Bem, a gente usa o while basicamente quando a gente não sabe quantas vezes vai ser executado determinados ciclos. Por exemplo, se você for ler um arquivo externo, você não sabe quantas linhas vai ter que ler desse arquivo, então você meio que usa o while, pois ele meio que é adequado para esse tipo de situação. Após isso temos o do while, que basicamente ele tem um funcionamento igual ao seu while, diferenciando apenas por uma coisinha que basicamente se trata de que ele vai executar pelo menos uma vez determinados trechos de código na qual ele está inserido nele. O que seria isso? Bem, seria que mesmo que a condição já seja falsa no início, mesmo que não tenha condição de executar o laço, ele vai executar pelo menos uma vez um ciclo. Indeterminadamente, se já for falso ou não a condição, meio que ele vai executar obrigatoriamente um ciclo do laço. Então a gente usa ele justamente por isso, quando a gente quer executar, garantir que seja executado pelo menos uma vez o laço. E após isso temos o for, que basicamente o que muda para ele não é sua execução, mas sim sua estrutura, que no caso a gente tem uma estrutura mais enxuta, onde dentro dos parênteses, além de declarar condições, a gente declara as variáveis e também um trecho de código que vai manipular essas variáveis que será usado nas condições lógicas. E a gente usa esse laço quando a gente não sabe quantas vezes a gente vai usar mais ele quando a gente sabe quantas vezes determinados ciclos são executados. Por exemplo, se a gente sabe que será executado 10 ciclos, a gente usa o for para essa situação. Obrigado, isso, eu espero que tenha entendido. Eu irei explicar bem melhor na parte prática, onde eu irei também implementar para vocês verem. E espero que tenham gostado, então valeu e tchau. Olá, meu nome é Jess e irei explicar para vocês agora a parte prática de estrutura de repetição em C. Como havia mencionado na parte teórica, existem três estruturas básicas, que no caso é o while, do while e o for. Irei explicando para vocês o while. Bem, para usar o while e outros laços de repetição, para você digitar o próprio nome do laço, que no caso é o while, já que eles são palavras reservadas. E após você digitar o nome do laço, que no caso eu estou usando o while, você abre parênteses, que dentro de parênteses, como havia mencionado na aula teórica, vai ficar a condição que será testada para saber se isso é verdadeira. E se for verdadeira, ele vai executar um trecho de código. No caso, o que estiver dentro desse bloco de código que eu estou abrindo com chaves. Basicamente, essa é a estrutura da maioria dos laços de repetição. E para usar, eu vou demonstrar aqui na prática uma variável inteira, iniciando ela. E após iniciar essa variável, eu vou usar ela na condição, que a condição que será testada dentro do laço é que quanto a variável x for menor do que 5.
Ou seja, enquanto essa condição aqui for verdadeira, enquanto x for menor que 5, ele vai executar esse bloco de código, ou seja, o que estiver dentro desse bloco, que vai ser um printf, que eu vou usar para mostrar para vocês o que acontece com a variável, e irei incrementar ela. Vamos copiar e executar. Bem, como pode ver, obtemos resultados que foram 1, 2, 3, 4. O que foi que aconteceu? Eu iniciei uma variável x e depois eu declarei ela, iniciei ela com 1, e depois eu declarei um laço, que é o alho, e na condição desse laço, que é dentro do parênteses, eu coloquei enquanto x for menor que 5, que na primeira vez ele vale 1, ou seja, na primeira vez que entra nesse alho, ou seja, nesse laço, ele vai testar x é menor que 5, já que x primeiramente vale 1. Depois ele vai executar o que estiver dentro desse trecho de código, que no caso vai ser um printf, que vai ser printar a própria variável, que como pode ver, deu 1. Depois disso ele vai incrementar e novamente ele vai voltar para o início para testar a condição, ver se ainda é verdadeira. No caso agora x valendo 2 dividido em incremento, vai testar 2 é menor que 5? E novamente vai testar o trecho de código, ou seja, vai printar, como pode ver agora valendo 2, que printou 2, e vai incrementar novamente e depois vai repetir o ciclo até que essa condição do laço seja falsa. E como vai ser falsa? Quando x valer 5. Como pode ver, isso printou até 4, pois quando x valendo 4, printando 4 aqui, incrementou mais 1, fazendo x virar 5, foi para cá, para a condição no início, e x valendo 5 é menor que 5? Não. Essa condição já é falsa, porque x é igual a 5, não é menor que 5. Então, sendo essa condição falsa no laço, ele vai ser quebrado. Então, ele não vai executar mais o trecho do seu código. E depois ele vai ser quebrado e vai executar o próximo linha de comando que vier após esse laço, ou seja, após o trecho desse bloco de código. Basicamente, essa é a estrutura da maioria dos laços de repetições, mudando apenas um pouco. E qual é a diferença agora dele do alho para o do alho, que é o próximo que eu vou explicar? A diferença é que o alho ele testa sempre de início se a condição é verdadeira de início, ou seja, se a condição de início for verdadeira, vai executar o trecho de código. O do alho não. O do alho ele vai executar pelo menos uma vez o trecho de código e depois vai testar se a condição é verdadeira, para assim poder repetir. Bem, como é que a gente usa o do alho? Basicamente, você basta digitar o do e depois do do você abra um bloco de código, como eu estou abrindo agora, e depois você digita a palavra while, que é assim como eu havia mostrar para vocês antes, você abre parênteses e aqui coloca a condição. Eu vou colocar a mesma condição de antes, enquanto x for menor que 5, depois ponto e vírgula. Pronto. Essa é a estrutura do while. Primeiramente, ele vai executar esse trecho de código independente se a condição for fácil de início, e depois ele vai testar, vai chegar aqui e vai testar a condição, para depois voltar para cá e repetir o código. Eu vou demonstrar para vocês como funcionamento. Vou printar a variável x e vamos ver o que acontece. Ó, como pode ver, obtemos o mesmo resultado. Ele executou o x aqui, no início, incrementou tudo tal, testou a condição, até que x valeu 5, fosse igual a 5, então, sendo falso, ele quebrou. Ou seja, obtendo o mesmo resultado, como pode ver. Agora, para deixar mais claro, eu vou colocar a variável o x valendo 10. Pronto. Copiando, executando. Pronto. Ele executou pela mesma vez, como havia dito, mesmo x de início sendo falso, sendo maior do que 5, ou seja, já ia quebrar de cara, ele ainda assim executou esse trecho de código primeiramente. Como pode ver, ele vem primeiro. Ele printou, depois incrementou, ou seja, x valendo 11, e depois testou. 11 é menor que 5? Não, ele quebra, ou seja, não executa mais isso, mas pelo menos executou uma vez. Basicamente, é assim que se utiliza o do while. E o for? Bem, o for, que é o último laço que eu vou explicar para vocês, basicamente, a diferença entre os outros dois é que a gente meio que utiliza ele para quando a gente sabe quantas vezes a gente vai executar um ciclo, e a sua estrutura é uma estrutura mais enxuta. Como assim? Bem,
Eu vou demonstrando melhor para vocês aqui. Para usar o for, você digita a palavra for, como os outros was, e abre parênteses. A diferença é que dentro desse parênteses você não vai colocar apenas a condição, você também vai colocar as variáveis que você vai usar na condição, declarando elas iniciando, e também vai colocar uma instrução que vai manipular as variáveis dentro da condição a cada ciclo. Eu vou explicar melhor agora. Por exemplo, eu vou colocar uma variável x, ou seja, uma variável que eu vou usar na condição, e vou iniciar, no caso com 1. Depois que eu declarei x com 1, ou seja, declarei as variáveis que eu vou usar na condição, eu termino com ponto e vírgula essa parte, e após ponto e vírgula eu coloco a parte que será a condição. No caso, a condição vai ser x menor que 5, a condição que será testada. Depois de determinar qual será a condição, eu termino com ponto e vírgula novamente e coloco a instrução que vai manipular a variável da condição a cada ciclo, que no caso eu vou incrementar x. Depois eu abro o bloco de código que será executado várias vezes e pronto. Essa é a estrutura do for. Eu começo declarando as variáveis, iniciando elas que será manipulada na condição. Depois disso eu coloco ponto e vírgula e iniciar a condição, que no caso a condição é que quanto x for menor que 5. E depois disso eu coloco ponto e vírgula e coloco a parte onde será a instrução que vai manipular as variáveis que será usada na condição, por exemplo, no caso é o x, então eu vou incrementá-la, para assim quebrar o laço com o x valer 5. Ou seja, quantas vezes que isso quer repetir isso. Basicamente essa estrutura do for. Eu vou printar para mostrar a execução. Para executar. Como pode ver, assim como os outros dois laços, obteve o mesmo resultado, ou seja, 1, 2, 3, 4. Ele começou declarando iniciando a variável x, depois ele testa ver se é verdadeira, assim como o alho, e testando verdadeira, ele já executa o trecho de código, que no caso é printei, como pode ver, printou 1, e depois disso ele vai para essa parte no final, a cada ciclo, que é executar essa instrução que vai manipular a variável da condição, que é incrementando mais 1, ou seja, x mais vai valer 2 e vai testar a condição 2 é menor que 5? E novamente vai executar esse trecho de código, como pode ver, printou 2, e depois de executar todos esses trechos de código desse bloco, ele vai para essa parte, vai incrementar novamente x valendo 3 agora, e vai testar novamente a condição se x é menor que 5, até que x vale 5, ou seja, x seja menor que 5, tornando essa condição falsa, assim quebrando o laço. Basicamente, essa é a forma de a gente usar o for. Espero que tenha entendido todas as estruturas do laço que eu expliquei para vocês. Agora, rapidamente, irei mostrar algumas curiosidades. Por exemplo, para a gente tomar cuidado com os loop infinitos, por exemplo. Irei apagar essa parte de código, como pode ver, você pode deixar vazio. O que é o loop infinito? Bem, como já disse, é quando você coloca um laço infinitamente. Você vai ser executado infinito, pois não existe nenhuma manipulação que vai quebrar ele futuramente. Como você pode ver, eu apaguei a parte que manipulava a variável x, incrementou dela, e vai executar isso aqui infinitamente. Esse é o loop infinito, que vocês devem tomar cuidado. E aproveitando essa parte, eu queria demonstrar para vocês uma forma de quebrar o laço, forçando ele, independente se a condição é verdadeira, ou se tornou falsa, ou se ou mesmo se for um loop infinito. E como seria isso? Colocando a palavra reservada breaking, que como o nome já diz é quebrar. O que acontece? O que acontece é o que eu estou dizendo, que vai quebrar o ciclo, ou seja, o laço na qual ele está inserido, ou seja, ele vai quebrar o laço, esse for, quando for executada essa linha comando, ou seja, após ele printar e for para essa linha comando, ele vai quebrar o laço. Para dizer como pode ver, normalmente quando ele entra lá no loop infinito, dessa vez não entrou, porque após printar de primeira vez ele contou a palavra break, então ele terminou o for. Então essa é uma maneira de você forçar o término do laço. E após explicado isso, outra utilização do for seria
você fazer um for alinhado. O que seria isso? Um for alinhado não, um laço alinhado. É você declarar vários laços um dentro do outro. Como por exemplo, eu vou declarar um aqui, rapidamente para vocês verem. Opa. Desculpa. Como pode ver, eu coloquei um laço dentro do outro e o que aconteceu? No primeiro laço, ele vai executar esse laço, ou seja, quando x for menor que 5 uma vez, e após entrar nesse laço, ele vai encontrar outro laço, que no caso é outro for, que também vai executar a mesma quantidade de vezes, só que com outra variável. Deixa eu só dar um /n para ficar mais claro para vocês, para explicar melhor. Pronto. Como pode ver, ele iniciou x valendo 1 e depois foi y valendo 1, ou seja, chega no segundo ciclo da variável y. O que acontece? Ele executa um ciclo, ou seja, esse primeiro ciclo, e depois vai para esse laço, e depois ele vai executar esse laço até que essa condição seja falsa, ou seja, até que y for 5. Como você pode ver, x vale 1 aqui também e y vale 2, ou seja, isso vai repetir até que y vale 4, e quando y vale 4 ele quebra o ciclo e vai para o primeiro laço, ou seja, ele vai incrementar agora x valendo 2. Como pode ver, x valendo 2, e vai repetir novamente o laço abaixo dele, e vai reiniciar ele, como pode ver, y valendo 1. Basicamente, esse é um laço alinhado. Você pode fazer com outros tipos, do while e while, combinar laços diferentes, que vai obter um resultado parecido. Bem, era isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. E desculpa se não entenderam nada, se ficou vago, mas eu agradeço por assistir até aqui e tenham um bom dia. Valeu e tchau.